A gente começa essa sexta-feira falando da CPMI do INSS, que protagonizou embates acalorados ontem, para dizer o mínimo. Até porque ontem um dos investigados se negou a fazer o juramento de falar a verdade à comissão. Claro, é um direito constitucionalmente assegurado a ele. E eu vou acionar o Mano Ferreira para revelar a quem eu me refiro e também a repercussão que está tendo. Vamos lá. Exatamente, Marinho. Estamos falando de Nelson Williams, o advogado empreendedor, como ele se intitula no Instagram, onde coleciona 1,5 milhão de seguidores. Ele prestou depoimento como testemunha na CPMI, vale dizer, ele é investigado pela Polícia Federal por um suposto envolvimento em transações ilícitas com um empresário que é apontado como uma das figuras centrais no esquema de desvio ilícito e descontos indevidos, o roubo dos aposentados, também conectado com o famoso careca do INSS. O advogado admitiu ter uma relação de amizade com o Maurício Camisotti, que foi seu cliente, e também, de acordo com relatórios de inteligência financeira, Nelson Williams, vale dizer, movimentou mais de 4 bilhões de reais em operações suspeitas entre 2019 e 2023, mas, ao mesmo tempo, ele nega a participação no caso e a gente tem um trechinho da participação dele na CPI. Roubar um aposentado é abominável. Roubar milhões de aposentados é algo inaceitável. Não apenas contra estes, mas contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira. Isto é inaceitável e esta é a minha fala, este é o meu pensamento e esta é a verdade. Importante aqui que eu quero destacar para vocês de maneira categórica. Eu não conheço o careca do INSS. Guardem isso. Eu, Nelson Williams, não conheço o careca do INSS. Claro que ele, enfim, fez uso do direito constitucionalmente assegurado a ele de não incriminação, de não autoincriminação, ali disposto no artigo 5º, né, doutora Priscila Silveira, e está no direito dele. Isso mesmo. Só para explicar para nossa audiência, Marinho, quando a pessoa é ofendida, réu, quando ele é acusado, ele tem o direito ao silêncio colocado lá na Constituição, no artigo 563, e ele não é obrigado a dizer a verdade. Mas muitas pessoas estão questionando o porquê dele ter ido lá, né, na CPMI e conseguido, porque ele teria sido ali intimado como testemunha. E aí a gente precisa explicar que ele foi ali agraciado com uma liminar num HC preventivo, então ele tinha o salvo-conduto. O que é isso? Ele não teria a obrigação de dizer a verdade como testemunha e por isso ele se recusou. Por quê? Quando a pessoa é testemunha, ela tem o dever, a obrigação de dizer a verdade. Então ela não tem como recusar. Entretanto, quando ela é testemunha e o que ela for falar também vai reverberar na sua imputação enquanto réu, então ele pode aqui fazer uso desse direito ao silêncio, que foi o que ele fez. Ele se recusou por quê? Muito embora ele fosse testemunha na CPMI, como ele está sendo investigado, como o Mano aqui colocou, lá na Polícia Federal, o que ele falasse ou o que ele viesse a falar nessa CPMI poderia redundar na imputação que pesa contra ele ali na investigação, motivo pelo qual ele fez uso do que ele achou. E aqui é bom a gente falar também, para fechar, que o silêncio é seletivo, não é? Os nossos tribunais já adotam esse silêncio seletivo. O que é isso? Ele pode, tendo o direito de não falar tudo, ele pode escolher o que ele fala e falar ali, por isso que ele respondeu apenas algumas perguntas, Marinho. Ou seja, o que ele falasse lá poderia ser usado contra ele. Exatamente. Num contexto de CPMI, normalmente quem fala muito se complica, quem fala pouco vira manchete. Mas quem conhece a lei acaba falando que na medida certa. Então, acho que na medida do possível ele acabou, enfim, afirmando ali o direito que é constitucionalmente assegurado a ele, como eu disse, de não incriminação, enfim, fez o juramento ali de dizer, de não necessariamente ter que dizer a verdade, que fique claro. E claro, jogando para a Polícia Federal e para a Justiça cuidarem das investigações e do que surgir a partir disso, e não o picadeiro ali da política. Só uma coisa, só para esclarecer, só uma coisinha. Por favor. Marinho, e o silêncio no processo penal não quer dizer que ele tenha feito. Esse silêncio não quer dizer porque o Estado já detém a força sobre o acusado. Eu estou dizendo isso porque as pessoas estavam caçoando. Quem cala consente, se ele silenciou, infelizmente ou felizmente, é diferente a ponderação do silêncio no processo penal. Então, se ele ficou em silêncio, não quer dizer que ele tenha feito e nada vai poder prejudicá-lo em razão dele estar ali silente nessa ocasião. Sugimori.
Primeiro, é maravilhoso estar aqui dividindo a bancada com todos vocês. Obrigado, Kim. Eu agradeço o convite e com uma colega criminalista. Então, fica ainda mais tranquilo, porque eu assino embaixo de todas as explicações, mas eu queria aproveitar para fazer uma consideração interessante sobre isso, de a testemunha não prestar o juramento e conseguir um HC dizendo que pode ficar em silêncio. Quando você tem uma investigação, seja ela policial, seja ela no contexto legislativo, é muito comum que haja uma confusão entre a figura da testemunha e do investigado nos momentos iniciais. Muitas vezes a autoridade fala assim, não, você é testemunha, você está sendo chamado como testemunha. Para quê? Para obrigar a pessoa a prestar esse juramento. Você é testemunha, você tem que falar a verdade. Mas, se a pessoa tem um bom advogado, ou se ela está consciente do que está acontecendo, se ela percebe que tem um risco de ela ser investigada, que ela não é testemunha de verdade, que seria o caso aqui, porque tem a investigação criminal onde ele é investigado, então claramente aquilo envolve risco para ele, a testemunha já exige os direitos de um acusado. Fala, não, isso aqui é um golpe, né? Eu não sou testemunha, vocês podem me investigar ou querem me investigar e, portanto, eu tenho os mesmos direitos de um acusado. Porque esses direitos de defesa, eles não dependem dessa formalidade. Ah, você é testemunha, agora eu estou te chamando de testemunha, então você tem essa obrigação. Não, é uma postura muito mais razoável. É normal que a pessoa fale, não, calma lá, eu não sou testemunha não, vocês não vão me pegar nessa. Eu vou exercer direitos como um acusado ou um investigado exerceria. Essa pegadinha do é testemunha, não é testemunha, ela acontece muito em inquérito policial, em CPMI, é muito comum e é adequado, é uma boa estratégia de defesa você se antecipar e exigir o seu direito à não autoincriminação, ao silêncio, quando você acha que isso pode envolver risco. O que fica mais complicado no caso dele é que, além de investigado, ele também é influencer, né? Então, ele é uma pessoa famosa, bastante exposta, e isso acaba fazendo com que ele tenha que gerir ao mesmo tempo a situação dele no processo e a situação dele como figura pública. E aí, às vezes, as estratégias são conflitantes. Outra questão interessante, ele fez questão de afirmar que não conhece o careca do INSS, mas o ponto central do possível envolvimento dele é a respeito de um cliente que ele teve, que é o empresário Camisotti, que a gente já falou sobre ele aqui no Morning Show. Ele é do setor de seguros de saúde e de planos de saúde, e a acusação é que ele teria contratos fraudulentos com as associações e sindicatos para pegar o dinheiro dos aposentados, não prestar os serviços e, desse modo, dar encaminhamento ao desvio, né? Esse é o caminho investigativo que a Polícia Federal está tentando seguir a trilha. E aí, o Nelson Williams seria envolvido nessa parte, segundo a linha de investigação que a Polícia Federal está seguindo. Mas, claro, sempre prezando pela presunção da inocência, ampla defesa, o contraditório e tudo mais. Do ponto de vista moral, sejamos sinceros, sempre teve uma linha muito tênue entre o dinheiro que os advogados recebem de seus clientes e as atividades que esses clientes exercem na prática. Então, no Brasil, o advogado não tem qualquer responsabilidade sobre o que o cliente faz ou deixa de fazer. Então, claro, é preciso ter cuidado aqui para evitar um linchamento apenas pelo estilo de vida extravagante do Nelson Williams e também que, como qualquer um que tem proeminência nas redes sociais, acaba atraindo, enfim, seguidores fiéis e haters ferozes. Então, a ver e que realmente as investigações possam caminhar de acordo. De qualquer forma, teve uma outra polêmica que acabou sendo produzida na CPMI do INSS que eu faço questão de mencionar para a nossa audiência aqui, até porque depois que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para assegurar que uma investigada apontada por suposta participação em esquema de fraudes contra o INSS, pessoal, não seja obrigada a comparecer ou prestar compromisso como testemunha na CPMI, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, resolveu se manifestar. Vamos conferir o trecho. Com toda sinceridade, aqueles que fraudaram a Previdência, aqueles que ajudaram a fraudar, aqueles que têm participação em toda essa roubalheira, estão aplaudindo a decisão do ministro Flávio Dino. Pode estar coberta da legalidade, mas prejudica e muito a investigação, o que nós temos de dar ao Brasil como resposta. E Maria de Cali, o que você achou?
Olha, eu concordo plenamente com o senador, ele está certíssimo, é um absurdo. Tanto que a gente viu aqui, né, na notícia anterior do Nelson Williams, com direito ao silêncio, claro, com esse impedimento da esposa de ir postar, né, e falar na CPMI, isso só prejudica todo o processo de investigação diante de um dos maiores rombos na sociedade brasileira e no Brasil. É vergonhoso. E isso pode prejudicar, inclusive, a conclusão da investigação. Porque a gente precisa ouvir o máximo de testemunhas possíveis para entender, de fato, o que aconteceu com esse rombo do INSS. A gente falava aqui, né, de algumas das figuras mencionadas que esbanjavam um estilo de vida um tanto luxuoso, fruto, muito provavelmente, não estou aqui acusando ninguém, mas viviam nesse estilo luxuoso, enquanto que os idosos lá, que recebiam até um salário mínimo, tinham suas poupanças sendo roubadas por um esquema absurdo e vergonhoso. Roubar idosos no nosso país é mostrar que não temos escrúpulos na nossa sociedade. É um absurdo. Eu espero que os culpados sejam, de fato, tenham a pena que merecem e que essa investigação não seja apenas para inglês ver e nem um teatro político, porque é isso que a gente precisa pedir também dos nossos governantes e participantes dessa CPMI, e não seja apenas para inglês ver. Essa sucessão, essa avalanche de liminares e de habeas corpus, cá entre nós, vamos ser sinceros, você do outro lado, só reforça a percepção que eu aqui, imagino que toda a bancada e você do outro lado estão sentindo que, na prática mesmo, essas CPMI só resultam em efeitos midiáticos e políticos imediatos de curto prazo para quem acaba fazendo discurso, porque o poder policial, o poder jurídico, o poder de produzir provas concretas dos parlamentares na CPMI são limitadíssimos dada essa ingerência toda das cortes superiores. Doutora Priscila. Sim, aqui a gente tem que separar o campo da moralidade, né, e o campo da legalidade ou da ilegalidade. Claro que aqui no programa a gente já falou inúmeras vezes que a gente quer que seja realmente buscado ali a autoria, que se pegue realmente os autores, né, dessa questão aí do INSS, mas por que o ministro Flávio Dino concedeu essa liminar nos mesmos moldes do Nelson Williams? Porque a investigada, ela já tem busca e apreensão, ela já tem medidas cautelares e ela já figura na Polícia Federal como investigada. Então, como ela já é investigada, as mesmas explicações que nós demos para o Nelson Williams dele invocar o direito ao silêncio, se estende também a essa investigada dentro das garantias constitucionais, né, Marinho? Então, como o Marinho aqui colocou, e eu chancelo, há aqui um estreitamento da busca probatória pela CPMI. Por quê? A CPMI, ela tem os mesmos atos investigatórios da polícia. Então, por que ali vão colidir? Porque ela já está sendo investigada perante a Polícia Federal e ela não poderia exercer ali, né, falar coisas sobre os fatos. Então, o ministro Dino, não é que, né, eu entendo perfeitamente a crítica colocada na liminar, entendo perfeitamente, porque acaba restringindo ali a busca probatória pela CPMI, mas infelizmente está dentro ali das regras constitucionais, né, colocadas na Constituição como uma garantia dentro de um Estado democrático de direito. Por isso que eu friso, sou aqui falando na voz da política, estou de acordo com o presidente da CPMI, porque isso é uma perda na nossa política. A questão é, diante disso, qual devia ser a estratégia dos deputados na CPI? Né? Porque é preciso que a CPI traga respostas para a população. Se ficar o tempo todo tentando convocar pessoas que já estão investigadas pela polícia, vai acontecer esses habeas corpus, né? Então, qual seria o caminho viável? Eu posso só ir além aqui? Não só pode como deve, por favor. Obrigado ao posicionamento da Priscila. Quer dizer, eu historicamente, em vários casos, eu já defendi o seguinte: a obrigação de comparecer, quando a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, não faz sentido nenhum. Tá? Não faz sentido você obrigar alguém a ser interrogado. No processo penal, a pessoa deve estar presente processualmente, tem um advogado, mas no inquérito, eu não vou responder nenhuma pergunta, portanto eu não vou. Isso é absolutamente normal. No inquérito, isso é adequado, eu defendo isso como direito de qualquer acusado, porque ele sentar ali e ficar respondendo: eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio, eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio, eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio, isso não é construtivo e não faz nenhum sentido. No caso da CPMI, se a pessoa se entende investigada, ou que ela será investigada, o que ela falar pode ser usado na investigação, seja na legislativa, seja na policial, e ela vai ficar em silêncio, eu entendo que ela não deveria ir, não deveria ser obrigada a ir de qualquer jeito. E esses HCs que falam, você
têm o direito garantido de ficar em silêncio, na verdade, eles não são nem necessários. A pessoa tem esse direito. Eles pedem esses HCs para que eles não sejam constrangidos na hora que vai falar, de olha, então você vai ser preso, então você vai ser acusado de falso testemunho. O objeto é evitar essa acusação posterior ou essa pressão na hora do depoimento, né? Por isso que eles pedem. Ir lá para ficar repetindo, eu não sei, eu não vou me manifestar, eu não vejo sentido nenhum também. Agora, você perguntou, mano, sobre como seria ali possível para sair disso. Pegando outras questões probatórias. Por exemplo, uma coisa que foi boa. Eles pediram a questão do sigilo, Quebra de sigilo, né? que não tinha sido feito diretamente pela polícia. Isso foi louvável, se descobriu um monte de autoria. Então, eu acho que teria que ser nessa linha. Olha, a Polícia Federal já está caminhando para atos investigativos e investigatórios por tal cenário. Então, a gente vai ampliar a investigação e pegar, por exemplo, como foi feito, sigilo bancário, fiscal, e aí consegue complementar, porque se for para bater de frente, a gente acaba vendo aí uma sensação de impunidade pelo lado da política, de uma imoralidade pelo lado aí social. Por quê? Porque a gente espera, desde sempre, que se apure quem foram os verdadeiros autores. Que não traga apenas aqui o careca do INSS ou o Nelson Williams como bodes ali expiratórios para a população cair, né, de frente com eles, enquanto os verdadeiros autores não são buscados nem pela polícia, e não estou criticando aqui a polícia, não longe disso, e nem também pela CPMI. E combinamos que é só a ponta do iceberg, como a professora Priscila falou aqui. São só os 2 bodes expiatórios, 3 que seja, mas tem muito mais que isso. Era um esquema que provavelmente envolvia muitas pessoas que estavam ali alinhadas com o esquema da Previdência, que trabalhavam para o Ministério, dentre outros órgãos públicos. Então deve ser um galho. Os sindicatos, claramente. Então, assim, é um galho. E a meu ponto, a gente estima que seja aí um rombo de 6 bilhões. E temos ali um limite cronológico. De 2015 para cá. Quem não garante que tinha coisas antes de 2015? Não estou aqui também, novamente, mas estou aqui apontando suposições, que pode ser, não sabemos, né? Enfim, a impunidade rege no nosso país. E todo mundo aqui acompanhando cada capítulo, cada etapa aí da CPMI, e qual é o recado político que fica disso, né? Eu acho que na opinião pública fica aquela impressão, né, bancada, que há blindados e desblindados. Se você for alguma forma de aliado ou bem conectado, você tem todas as garantias e proteções e direito ao silêncio. Se você for um adversário, um incômodo, o silêncio acaba não sendo exatamente uma opção e fica aquela percepção na opinião pública de perseguição seletiva e enfraquece a confiança na justiça no longo prazo. A ver, dá para entender um pouco da ira do Carlos Viana, com certeza. De qualquer forma, às 10h20, eu proponho que a gente siga adiante aqui, pessoal, muitos outros temas, até porque eu faço questão que a gente repercuta, nesse momento, os últimos desdobramentos